Existe uma planta que desafia quase tudo o que aprendemos sobre cuidar de plantas. Ela pode viver apenas na água durante meses, pode sobreviver semanas sem receber atenção, continua crescendo mesmo em cantos escuros da casa e, por causa disso, milhões de pessoas acreditam que ela é praticamente indestrutível. Talvez você tenha uma agora mesmo, em cima de uma estante, pendurada perto de uma janela, ou simplesmente esquecida em algum canto da casa. Ela é conhecida como jiboia, uma das plantas mais populares do planeta. Mas existe um detalhe curioso. Quanto mais comum uma planta se torna, menos as pessoas prestam atenção nela. Nós a vemos todos os dias, regamos de vez em quando, observamos algumas folhas novas surgindo e acreditamos que já sabemos tudo sobre ela. Mas a verdade é exatamente o contrário, porque por trás dessas folhas verdes aparentemente comuns, existe uma história tão surpreendente que parece saída de um documentário sobre florestas tropicais. Uma história de sobrevivência, de adaptação e de uma transformação que poucas pessoas imaginam. Na natureza, essa planta pode subir árvores com dezenas de metros de altura, pode desenvolver folhas tão grandes que quase parecem pertencer a outra espécie, e o mais impressionante, a pequena jiboia, que cresce silenciosamente na sua sala, é exatamente a mesma planta capaz de fazer tudo isso. Não é uma variedade diferente, não é outra espécie, é a mesma planta. Ela apenas revela sua verdadeira forma quando encontra as condições certas. E essa é apenas a primeira surpresa, porque a jiboia também consegue sentir a direção da luz, decidir para onde crescer, produzir raízes que aparecem no ar e sobreviver em situações que matariam muitas outras plantas. Mas isso levanta uma pergunta: se ela é tão resistente, por que algumas jiboias morrem tão rapidamente dentro de casa? Será que realmente existe uma planta impossível de matar? Ou será que nós apenas repetimos uma ideia que nunca paramos para questionar? Ao longo deste vídeo, vamos descobrir por que essa planta se tornou uma das maiores especialistas em sobrevivência do reino vegetal. Vamos entender como ela vive, como cresce, por que consegue se adaptar tão facilmente e por que milhões de pessoas convivem com ela todos os dias, sem conhecer o seu maior segredo. Porque quando você descobrir quem essa planta realmente é, provavelmente nunca mais vai olhar para uma jiboia da mesma maneira. Durante milhares de anos, a jiboia cresceu muito longe das nossas casas. Muito antes de decorar salas, escritórios e apartamentos, ela já ocupava um dos ambientes mais competitivos do planeta: as florestas tropicais do Sudeste Asiático. Ali, o chão da floresta é um lugar difícil para qualquer planta. A luz quase não chega. As árvores gigantes bloqueiam grande parte do sol. E milhares de espécies disputam cada pequeno espaço disponível para sobreviver. Foi nesse ambiente que a jiboia desenvolveu a estratégia que mudaria completamente sua história. Em vez de gastar energia tentando crescer rapidamente para cima como uma árvore, ela decidiu fazer algo diferente. Começou a escalar. Sempre que encontrava um tronco, uma pedra ou qualquer superfície capaz de sustentá-la, ela iniciava uma lenta subida em direção à luz. E é justamente nesse momento que acontece algo que poucas pessoas conhecem. A jiboia que você cultiva dentro de casa não está completamente desenvolvida. Na verdade, ela é uma planta juvenil. É como se estivesse vivendo uma adolescência permanente. Enquanto permanece dentro de casa, com pouca luz e sem uma árvore para escalar, ela continua produzindo folhas relativamente pequenas, bonitas, brilhantes, mas pequenas. Só que, quando encontra as condições certas na natureza, tudo muda. As folhas
começam a aumentar de tamanho. Cada nova folha nasce maior que a anterior. O caule fica mais grosso. As raízes aéreas tornam-se mais fortes. E pouco a pouco, aquela plantinha discreta se transforma em uma enorme trepadeira tropical. Algumas folhas podem atingir quase 1 metro de comprimento, tão grandes que muitas pessoas acreditam estar olhando para outra espécie. Mas não estão. É exatamente a mesma planta. Essa transformação é tão impressionante que, durante muito tempo, muita gente acreditou que a forma jovem e a forma adulta pertenciam a plantas diferentes. Só depois de muitos estudos, ficou claro que eram apenas 2 fases da mesma vida. E isso explica por que tantas jiboias cultivadas dentro de casa parecem nunca mudar. Elas simplesmente nunca encontram as condições necessárias para revelar sua forma adulta. Mas essa descoberta leva a outra pergunta, ainda mais fascinante. Se a jiboia sabe que precisa subir, como ela consegue encontrar o caminho? Como uma planta sem olhos e sem cérebro consegue perceber onde está a luz e decidir exatamente para onde crescer? A resposta está escondida em um mecanismo silencioso que funciona todos os dias, sem que ninguém perceba. E é isso que vamos descobrir agora. Imagine por um momento que você está preso dentro de uma floresta completamente escura. A única chance de sobreviver está em encontrar um pequeno feixe de luz. Mas existe um problema. Você não pode andar, não pode virar a cabeça, nem sequer consegue enxergar. Parece impossível. E, no entanto, é exatamente esse desafio que a jiboia enfrenta desde o momento em que nasce. Ela não possui olhos, não possui cérebro, não possui músculos. Mesmo assim, quase sempre consegue crescer na direção certa. Como isso é possível? A resposta está em uma capacidade extraordinária que todas as plantas desenvolveram ao longo de milhões de anos de evolução: a capacidade de perceber a luz, não da forma como nós a enxergamos, mas através de pequenas células capazes de detectar de onde ela está vindo. Quando a luz atinge uma folha de maneira desigual, a planta começa imediatamente a produzir e redistribuir um hormônio chamado auxina. Esse hormônio funciona como um mensageiro silencioso. Ele se acumula principalmente no lado que recebe menos luz, e é justamente ali que acontece algo surpreendente. As células desse lado começam a se alongar mais rapidamente, não porque a planta esteja sendo puxada, mas porque um lado cresce mais do que o outro. O resultado é inevitável. O caule se curva lentamente, milímetro por milímetro, dia após dia, sempre apontando para a direção onde existe mais luz. É um movimento tão lento que nossos olhos dificilmente conseguem perceber. Mas basta observar uma jiboia durante algumas semanas para notar que ela sempre acaba se inclinando em direção à janela. Ela não está escolhendo conscientemente esse caminho. Ela simplesmente responde às informações que recebe do ambiente. É como se estivesse lendo um mapa invisível, e a luz é apenas uma parte dessa história, porque existe outro detalhe ainda mais impressionante. Quando encontra um tronco, uma parede rugosa ou qualquer superfície vertical, a jiboia começa a produzir pequenas raízes ao longo do caule. São as chamadas raízes aéreas. Muita gente acredita que elas servem apenas para absorver água, mas essa é apenas uma pequena parte da função delas. Na realidade, essas raízes funcionam como verdadeiras âncoras. Elas agarram a planta à superfície, dão estabilidade, permitem que o caule continue subindo sem cair. E quanto mais alto ela consegue chegar, mais luz recebe, mais energia produz, e maiores ficam suas folhas. É por isso que uma jiboia pendurada em um vaso dificilmente se parece com uma jiboia
que cresce escalando um tronco na floresta. As duas estão vivendo realidades completamente diferentes. Mas existe algo ainda mais curioso. Se essa planta consegue subir árvores enormes, como ela sobrevive quando alguém simplesmente corta um pedaço do seu caule e coloca dentro de um copo com água? À primeira vista, isso parece desafiar toda a lógica. Mas, na verdade, esse é um dos maiores truques de sobrevivência que a natureza já criou. E é exatamente isso que vamos descobrir agora. Existe uma experiência que milhões de pessoas já fizeram sem perceber o quão extraordinária ela realmente é. Alguém corta um pequeno pedaço de uma jiboia, coloca esse pedaço dentro de um simples copo com água e espera. Dias depois, pequenas raízes começam a surgir, sem terra, sem adubo, sem nenhum cuidado especial. Para muita gente, isso parece quase um truque de mágica, mas na realidade, é uma estratégia que essa planta aperfeiçoou durante milhões de anos. Tudo começa em um pequeno detalhe que quase ninguém observa. Ao longo do caule da jiboia, existem pequenas regiões ligeiramente mais grossas. Elas são chamadas de nós. É exatamente nesses pontos que novas folhas podem nascer, novos ramos podem surgir. E quando as condições permitem, novas raízes também aparecem. É por isso que um pedaço de caule sem nenhum nó dificilmente consegue continuar vivendo, mas um simples segmento contendo um único nó já possui tudo o que precisa para produzir uma planta completamente nova. É como se cada nó carregasse um pequeno plano de construção, um projeto completo da planta inteira. Assim que esse nó entra em contato constante com a água, a jiboia percebe que o ambiente mudou completamente. Em vez de continuar investindo em folhas ou em crescimento, ela muda suas prioridades. A energia passa a ser usada para fabricar novas raízes, e essas raízes não são iguais às que existiam dentro da terra. Elas são diferentes, mais claras, mais delicadas, adaptadas para viver mergulhadas, enquanto as raízes do solo precisam encontrar pequenos espaços cheios de ar entre as partículas de terra. As raízes aquáticas retiram o oxigênio diretamente da água. Por isso, quando uma planta cresce durante muito tempo em um vaso com água, suas raízes mudam completamente de aparência. É uma adaptação impressionante. Mas existe um limite. Embora a jiboia consiga sobreviver apenas na água, isso não significa que qualquer água seja suficiente. Se ela permanecer em um recipiente onde a água nunca é renovada, a quantidade de oxigênio disponível diminui aos poucos. Resíduos começam a se acumular. Micro-organismos se multiplicam e as raízes podem começar a apodrecer. É justamente por isso que tantas pessoas acreditam que, de repente, a planta parou de gostar da água. Na verdade, o problema quase nunca é a água em si. É a falta de oxigênio e a deterioração da qualidade desse ambiente. Mesmo assim, a capacidade de criar uma nova planta inteira a partir de um simples pedaço de caule continua sendo uma das maiores demonstrações da incrível resistência da jiboia. Mas isso nos leva a outra pergunta. Se ela consegue sobreviver a tantas situações diferentes, por que algumas jiboias acabam morrendo poucos meses depois de chegarem em casa? A resposta não está na falta de cuidados. Na maioria das vezes, está justamente no excesso deles. Existe uma cena que acontece todos os dias em milhares de casas. Uma pessoa compra uma jiboia bonita, coloca a planta no melhor lugar da sala e decide cuidar dela com todo o carinho do mundo. Todos os dias, verifica a terra, rega um pouco, limpa as folhas, coloca fertilizante, muda o vaso, quer fazer tudo da maneira certa. E algumas semanas depois, as folhas começam a amarelar. Algumas caem. O crescimento praticamente para.
e surge aquela sensação frustrante. O que eu fiz de errado? O curioso é que, na maioria das vezes, a resposta não é falta de cuidado. É exatamente o contrário. A jiboia se tornou uma especialista em sobreviver porque evoluiu em um ambiente onde nem sempre havia condições perfeitas. Na floresta, ela enfrentava períodos de chuva intensa. Depois, dias mais secos. Competia por espaço. Competia por luz. Nada era constante. Por isso, ela aprendeu a lidar muito bem com pequenas dificuldades. O problema começa quando suas raízes deixam de respirar. Muitas pessoas imaginam que as raízes servem apenas para absorver água, mas existe algo igualmente importante. Elas precisam de oxigênio. Dentro de um vaso saudável, existem pequenos espaços entre as partículas do substrato. Esses espaços ficam cheios de ar. É justamente dali que as raízes retiram o oxigênio necessário para continuar vivas. Agora, imagine o que acontece quando esse espaço fica completamente encharcado durante dias. A água ocupa todos os pequenos vazios. O oxigênio praticamente desaparece e as raízes começam lentamente a sufocar. Esse processo quase nunca acontece de um dia para o outro. Primeiro, a planta cresce mais devagar. Depois surgem folhas amareladas. Em seguida, aparecem manchas escuras. E quando finalmente percebemos que existe um problema, grande parte das raízes já foi comprometida. É por isso que tanta gente acredita que sua jiboia morreu de repente. Na realidade, ela estava dando sinais havia semanas. Nós apenas não conseguimos interpretá-los. Mas existe outro erro muito comum. Um erro que faz milhares de pessoas acreditarem que sua planta está doente, quando na verdade, ela está apenas tentando sobreviver da única forma que conhece. E entender esse comportamento muda completamente a maneira como enxergamos a jiboia. Durante décadas, uma afirmação ajudou a transformar a jiboia em uma das plantas mais famosas do mundo. Talvez você já tenha ouvido isso. Essa planta purifica o ar da casa. A frase aparece em revistas, em sites, em vídeos e até em lojas de jardinagem. Mas será que isso é realmente verdade? Ou estamos diante de um dos maiores mal-entendidos sobre plantas de interior? Para responder essa pergunta, precisamos voltar alguns anos. No final da década de 1980, cientistas da NASA realizaram um experimento que ficou conhecido no mundo inteiro. O objetivo era descobrir quais plantas poderiam ajudar a melhorar a qualidade do ar em ambientes completamente fechados, como estações espaciais. Durante os testes, algumas espécies, entre elas a jiboia, foram colocadas em câmaras seladas, junto com determinados compostos químicos presentes no ar. Os resultados chamaram a atenção. As plantas conseguiram reduzir a concentração de algumas dessas substâncias ao longo do tempo. A notícia se espalhou rapidamente e, pouco a pouco, surgiu uma conclusão que parecia simples. Se a jiboia purifica o ar em um laboratório, então ela também purifica o ar da minha casa. Mas existe um detalhe muito importante que quase nunca é mencionado. Os experimentos aconteceram em recipientes totalmente fechados, sem circulação constante de ar, sem portas sendo abertas, sem janelas, sem pessoas entrando e saindo o tempo todo. Uma casa funciona de maneira completamente diferente. O ar está sempre circulando, novas partículas entram, outras saem. E o volume de ar é muito maior do que o utilizado nesses experimentos. Isso significa que a jiboia não faz absolutamente nada? Não. Ela continua absorvendo dióxido de carbono, continua realizando fotossíntese, continua interagindo com o ambiente ao seu redor. Mas esperar que uma única planta transforme significativamente
A qualidade do ar de uma sala inteira seria pedir dela algo para o qual ela nunca foi projetada. Na verdade, a maior contribuição da jiboia talvez seja outra. Diversos estudos mostram que a presença de plantas dentro de casa pode aumentar a sensação de bem-estar, tornar os ambientes mais agradáveis e fortalecer nossa conexão com a natureza. E isso, embora seja muito mais difícil de medir do que um experimento de laboratório, faz parte da experiência de milhões de pessoas. Talvez o maior poder da jiboia nunca tenha sido limpar o ar. Talvez tenha sido lembrar que, mesmo cercados por concreto, ainda existe vida crescendo silenciosamente ao nosso lado. Mas essa planta ainda guarda alguns segredos impressionantes, segredos que quase ninguém percebe, mesmo olhando para ela todos os dias. Se você observar uma jiboia apenas por alguns segundos, provavelmente verá apenas uma planta bonita, algumas folhas verdes, um caule comprido, talvez algumas raízes aparecendo pelo vaso. Nada muito diferente de tantas outras plantas. Mas quando começamos a olhar com mais atenção, pequenos detalhes começam a revelar uma história completamente diferente. Por exemplo, você já reparou que nenhuma folha da jiboia é exatamente igual à outra? Algumas são maiores, outras menores. Algumas apresentam manchas amarelas ou creme, enquanto outras são totalmente verdes. Muita gente acredita que essas manchas significam falta de nutrientes ou algum tipo de doença. Mas na maioria das variedades cultivadas dentro de casa, elas fazem parte da própria genética da planta. Esse padrão recebe o nome de variegação. As áreas claras possuem menos clorofila, ou seja, produzem menos energia através da fotossíntese. Isso significa que uma folha totalmente verde costuma ser mais eficiente do que uma folha muito variegada. É justamente por isso que variedades com grandes áreas brancas ou amarelas costumam crescer mais devagar. Elas são incrivelmente bonitas, mas também precisam trabalhar com menos painéis solares naturais. Outro detalhe curioso está escondido no próprio caule. Cada nova folha nasce enrolada sobre si mesma, como um pequeno pergaminho verde. Durante alguns dias, ela permanece fechada. Depois, começa a se desenrolar lentamente, até revelar seu formato definitivo. É um processo tão delicado que muitas pessoas nunca chegam a observá-lo. E existe algo ainda mais surpreendente. Se você olhar atentamente para o ponto onde nasce cada folha, vai encontrar um pequeno nó. É desse lugar que praticamente toda a vida da planta acontece. Novas folhas, novos ramos, novas raízes. Tudo começa ali. É por isso que jardineiros conseguem multiplicar uma única jiboia em dezenas de novas plantas. Cada nó representa uma nova oportunidade de crescimento. Mas talvez a curiosidade mais impressionante seja outra. Na natureza, quando finalmente alcança o topo das árvores e recebe muita luz durante anos, a jiboia pode até florescer. Sim, apesar de milhões de pessoas cultivarem essa planta no mundo inteiro, pouquíssimas verão uma flor surgindo dentro de casa. Ela prefere investir toda a sua energia em crescer, escalar, produzir folhas cada vez maiores. Como se soubesse que, antes de pensar em flores, primeiro precisa conquistar a luz. Mas existe um detalhe sobre essa planta que merece atenção. Algo invisível. Algo que funciona como um mecanismo de defesa e que explica por que ela deve ficar longe da boca de crianças pequenas e de muitos animais de estimação. É com esse último segredo que vamos encerrar nossa jornada. Existe um último detalhe sobre a jiboia que poucas pessoas conhecem. E ele não está nas folhas, nem nas raízes, nem na forma como ela cresce.
Está escondido dentro de seus próprios tecidos. Assim como acontece com diversas outras plantas, a jiboia produz pequenos cristais microscópicos chamados oxalato de cálcio. Esses cristais funcionam como um mecanismo de defesa. Quando um animal mastiga suas folhas, essas estruturas podem causar uma intensa irritação na boca e na garganta. É uma maneira que a natureza encontrou para dizer: talvez seja melhor não me comer. Por esse motivo, quem convive com cães, gatos ou crianças pequenas deve manter a planta em um local onde ela não possa ser mordida. Curiosamente, esse sistema de defesa existe há milhões de anos. Muito antes de apartamentos, muito antes de vasos decorativos, muito antes de qualquer ser humano decidir levar uma jiboia para dentro de casa. E talvez seja justamente isso que torna essa planta tão fascinante. Porque, apesar de viver hoje sobre estantes, móveis e prateleiras, ela continua sendo essencialmente uma planta da floresta. Cada folha que nasce, cada raiz aérea que aparece, cada caule que insiste em procurar um apoio para subir, são comportamentos herdados de um ambiente selvagem que ainda existe dentro dela, mesmo quando está em silêncio, ao lado da sua janela. Talvez por isso, a jiboia nunca pareça completamente imóvel. Ela está sempre procurando um caminho, sempre buscando mais luz, sempre preparando a próxima folha. É um trabalho lento, quase invisível, mas contínuo. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas criam um carinho especial por essa planta. Ela nos lembra que crescer não precisa ser rápido. Na natureza, as maiores transformações quase nunca acontecem de um dia para o outro. Elas acontecem folha após folha, raiz após raiz, ano após ano. Hoje você descobriu que aquela pequena planta pendurada na sala é capaz de escalar árvores gigantes, que pode mudar completamente de aparência ao longo da vida, que consegue produzir novas plantas a partir de um único nó, que sabe encontrar a luz sem possuir olhos, que pode viver apenas na água durante muito tempo e que guarda mecanismos de sobrevivência aperfeiçoados ao longo de milhões de anos de evolução. Tudo isso escondido dentro de uma planta que milhões de pessoas passam diariamente sem sequer observar. E talvez esse seja o maior segredo da jiboia. Ela nunca precisou chamar atenção. Nós é que nunca paramos para olhar. Porque algumas das histórias mais extraordinárias da natureza não estão escondidas em lugares distantes. Às vezes, elas estão crescendo silenciosamente dentro da nossa própria casa.